Boa tarde, pessoal. Como estamos, todo mundo? Estamos aqui com muito calor hoje na Inglaterra. Disseram que seriam uns 28 graus, mas eu tô achando que tá um pouquinho mais do que 28. É, deixa eu ver, mais ou menos, quanto é que tá? Ah, tá 17 graus, tá 31 graus. Aqui, ó. 31, tá vendo? 31. Tá bem quente aqui hoje. Já trabalhei bastante. Não sei se você já viu, não sei se eu coloquei algum vídeo, mas a minha filha resolveu me dar umas galinhas de presente, sabe? Galinha não, pegou os pintinhos da escola, porque a escola dela faz essa. Eles criam, né? Tem uma chocadeira lá, para as crianças verem como é que, né? O nascimento, como é que é a formação de um pintinho e tudo. Então, quando termina o processo, eles dão esses pintinhos para alguém. Daí a Camila me pega 3, um macho e 2 fêmeas. Então hoje eu estava lá preparando já um lugar para fazer os ninhos, né? Porque elas daqui a pouco elas vão começar a botar, que o galo já começou a cantar de madrugada. A minha filha falando que 4 horas da manhã ele tá lá, cocorococó. Eu falei, oh meu Deus. Ai, ai, acordando ela às 4 da manhã com o corococó dele. Aí eu falei para ela o seguinte, que deixa ele fazer uns pintinhos primeiro, depois eu dou um jeito nele, a gente pode dar para umas fazendas que tem aqui, né? Fazendas de experimento que eles têm aqui perto. A gente vai lá e doa o galo para um deles, quando a gente tiver os pintinhos que nasceu, né? Porque eu não quero esse mundo de pintinho na minha casa, não. Bem que aqui a gente pode ter até 50. Numa casa normal, em 50. É demais, né? Eu não dou conta disso, não. Dou conta, não. Tem 2 e o galo já tá, pra mim tá suficiente. Eu só quero ver os pintinhos, porque a minha coisa de infância era porque na casa da minha avó tinha, né? As galinhas, quando tinha os pintinhos, era bom demais. Então, eu quero proporcionar para os meus netos a mesma coisa, entendeu? Para eles não perderem essa raiz, né, gente? Então, vamos lá. Nós estamos estudando as falas e os discursos de Jesus de Nazaré. O último vídeo foi com Jacó, né? E hoje, a fala de Jesus hoje é com o Flávios, aquele que cedeu a casa dele para Jesus encontrar, né, com os ricaços da época. Nós vamos ver que depois tem o diálogo dele com Nicodemos, que João descreveu, né? Mas nessa informação, nesse que eu vou trazer para vocês, a conversa foi muito mais profunda, teve muito mais coisa, né? Então vamos lá. Esse é o Flávios. O Flávios, ele era um judeu prosélito. O que significa um judeu prosélito? Judeu prosélito era aquele judeu que não seguia nada, nem era circuncidado, nem a circuncisão. O Flávios foi circuncidado, a família dele toda era prosélita. Eles eram muito ricos, né, lá da Grécia, mas eles tinham propriedade em Jerusalém, e Flávio tinha uma casa muito grande em Jerusalém. E ele tinha muitas peças de arte, que ele morava na Grécia, e ele trazia as peças de arte dele, que ele não queria que ficasse na Grécia, e trazia para Jerusalém. E Jesus conheceu o Flávio numa dessas conferências que ele teve, nessas viagens que ele fez pela Mesopotâmia.
E quando Jesus voltou dessas viagens que ele fez, que foi um pouquinho antes dele começar o ministério dele, né? O Flávio convidou, foi para Jerusalém para a época da Páscoa. Por mais que os judeus fossem prosélitos, por exemplo, porque ele não era circuncidado, o Flávio, ele nem podia entrar no templo. Ele era considerado um judeu prosélito. O judeu prosélito não entrava no templo. Ele ficava no ato dos gentios, porque ele não era circuncidado. A família dele tinha, né, fugido para a Grécia na época das perseguições, na época das tomadas da Babilônia e tudo, naquele período todinho, daqueles 400 anos da Babilônia para frente, a família dele migrou para a Grécia e se enriqueceram lá. Então ele era um judeu prosélito. E ele convidou Jesus, né? Claro, quando ele estava, quando você for para Jerusalém, eu estiver em Jerusalém, vem me visitar, né? E Jesus foi, quando ele foi para Jerusalém com os discípulos, porque na verdade, eu acho que foi a primeira viagem que Jesus fez a Jerusalém depois do batismo. Foi a primeira. Eu acho que ele não foi a Jerusalém depois do batismo. Ele teve o batismo, já se aproximou e ficou lá por cima mesmo. Ele não desceu para a festa da Páscoa daquele ano que ele ensinou os discípulos, ele não desceu para Jerusalém. E aí Jesus foi visitar o Flávio, né? E o Flávio mostrou para Jesus todas, né? Foi visitando, mostrando para Jesus as obras de arte que ele tinha na casa dele, aquelas estátuas, né? Porque os gregos têm mania de estátua, né, gente? Se você for na Grécia, você vai ver. Mesmo lá em Chipre, né? Tem tanta estátua, quando você visita aqueles coliseus, né, que tem lá em Chipre também, tem coliseu, viu, gente? Porque os gregos, eles tinham casas de férias em Chipre, e eles tinham os coliseus que eles iam fazer aqueles jogos, né, olímpicos que eles faziam. Eu visitei uma das vezes, faz muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, a gente foi lá em Paphos, né, tem um coliseu lá e nós fomos visitar esse lugar. E aí, o Flávio pensou que Jesus ia criticá-lo por ter tanta estátua, né? Porque ele pensou, ele é um rabi, né? O rabi, ele segue as leis, e as leis proíbem, né? Ter formas humanas e formas de animais, né? Fazer uma réplica, né? Tanto que Jesus, quando era pequenininho, que ele na escola, quando ele começou a ir para a escola para aprender a escrever, né, em hebraico, e ler em hebraico, bem que ele já sabia, porque ele aprendeu dentro de casa mesmo, mas ele tinha que aprender as leis e tudo, né, na escola. Então ele foi mandado aos 7 anos para a escola rabínica de Nazaré. E o professor está observando que ele está lá porque eles não tinham caderno, né, gente? Nessa época não tinha nada disso, nem lápis, nem nada. Então eles tinham um pedaço de pedra, né, um pedaço de pedra, tinha o giz mesmo natural, tá? Aquela pedra natural de giz, e também com carvão. E Jesus está lá busy, né? E o professor ficou encabulado com aquilo e foi lá ver o que ele estava fazendo. Jesus estava fazendo a fotografia do rapaz na pedra. Você imagina o problema que foi, né? Aí foi lá pro José. José, o que você está ensinando para esse menino que ele está desenhando ser humano, José? Isso é pecado. É proibido na lei de Moisés. Ai, coitado de Jesus. E aí ele foi proibido de desenhar pessoas, né? E aí ele resolveu, queria fazer uma réplica de um cavalo, uma réplica de um boi, uma réplica de uma ovelha, sabe? Com pottery, com a argila.
Foi outro problema. Aí a Maria, para não deixar que essa parte artística de Jesus morresse, assim, né? Falou para ele que ele podia fazer só no top da casa, porque as casas lá tinham uma escada do lado, que as coisas aconteciam em cima, né, gente? Do telhado. Então ali eles socavam a farinha, fazia tudo lá em cima. Então ali Jesus podia fazer as caricaturas dele, ali Jesus podia fazer os boizinhos dele, as vaquinhas dele, sabe? Mas lá em cima, para que ninguém visse, né, e José entrasse em problema. Então, quando o Flávio mostrou a casa para Jesus, ele estava esperando que Jesus fosse criticá-lo e fosse adverti-lo de que ele estava fazendo uma coisa errada, né? E aí Jesus vira para Flávio e fala: por que você aprecia a beleza das coisas que meu pai criou e reproduzida pelas mãos dos homens artistas? Por que você esperava que eu o repreendesse? Moisés tentou combater a idolatria do seu tempo, proibindo a criação de imagens e adoração a deuses falsos, e por isso depois a proibição permaneceu. Mas por que a proibição da beleza criada pelo Pai? O que Jesus está dizendo para Flávio? Quando Moisés fez essa lei, ele fez porque naquela época se adorava tudo. Se adorava tudo. Então, se fazia-se adorava uma vaca, eles faziam a imagem da vaca. Se adorasse uma árvore, eles faziam coisa da árvore, ofereciam sacrifício para aquela árvore. Era ignorância. Então, Moisés teve que criar aquela lei para disciplinar os judeus que saíram de uma terra completamente idólatra. Até gato, gente. Até gato eles faziam sacrifício para gato. Um bichinho custoso, né? E para vocês terem uma ideia de como naquela época era terrível. Tudo para eles, tudo que eles achavam que era diferente, eles consideravam deuses. Então faziam sacrifício para essas coisas. Então é isso que Jesus está dizendo. Naquela época, né, de Moisés, como a idolatria mandava no mundo, Moisés criou essa lei para que fosse disciplinada a geração de Abraão, porque ele queria uma mentalidade diferente, ele queria mostrar para o povo que um gato não é Deus, que o sol não é Deus, que a chuva, que o fogo não são deuses, são criaturas, tanto quanto você, tanto quanto eu sou criatura. O sol é criatura, o Eterno criou o sol, o Eterno criou as árvores, o Eterno criou os animais. Eu vou dizer algo a você, Flávios. Os filhos de Moisés não entenderam a atitude de Moisés. Mas hoje eles mesmos criam imagens de criaturas do céu e da terra que foram antes proibidas, mas mesmo que Moisés tenha proibido naquela época, porque os homens de então viviam numa época de escuridão mental. Vocês entendem? O mundo foi evoluindo emocionalmente e mentalmente à medida que a ciência foi mostrando algumas coisas, melhorando a mentalidade humana, nós fomos entendendo a diferença entre o que é um Deus e o que é uma criatura. E é isso que Jesus está dizendo. Naquela época, Moisés teve que criar aquela lei, porque senão nunca haveria uma purificação e um melhoramento, um crescimento mental, um crescimento espiritual do povo. Então, as certas leis existiam para que os homens fossem burilados, fossem melhorados. E é isso que Jesus está dizendo para ele. Mas mesmo que Moisés tenha proibido naquela época, porque os homens de então viviam numa época de escuridão mental.
O que tem isso a ver hoje, quando meu Pai Celeste está revelando aos humanos seu imenso poderio sobre tudo e todos? O que Jesus está dizendo para Flávio? Flávios, hoje você sabe que Deus é soberano, Ele que criou todas as coisas. Naquela época eles não tinham essa noção. Para eles, o gato também criava, o sol também criava, eram deuses. Para eles eram deuses. Aquela luz que emitia do sol era o sol criando aquilo. Não era uma combustão natural. Da mesma forma que você põe um fogo numa lenha, aquilo é uma combustão. A lenha está queimando um material que ela tem, e à medida que ela vai queimando, aquilo vai se transformando num outro material, que é a cinza e o carvão, que é usado para uma outra coisa. O sol também é uma combustão, é um ser de combustão, ele está se queimando. É como se fosse uma grande fogueira. À medida que ele vai queimando esses produtos que ele tem dentro dele, um dia esses produtos vão extinguir, vão acabar. E aí é quando o Sol vai passar por um período chamado de nova, quando ele vai encolher, ele vai encolhendo, porque à medida que vai queimando, ele vai encolhendo, e depois ele vai se expandir. Os gases que ele está acumulando ali vão expandir. O que não acontece com a lenha. Na verdade, até acontece às vezes. Se você costuma ir para a fazenda e tem o fogão de lenha, de vez em quando você não ouve uma explosãozinha dentro do fogão. É aquilo que vai acontecer com o sol. Tem uma explosãozinha, né? Puf, fazendo puf, e aí sai aquele mundo de coisinha em volta, daqueles sparkles, né? Aquela cinzinha aquecida, que sai daquela explosãozinha que acontece. Então, essa explosãozinha que acontece dentro do seu fogão de lenha, um dia vai acontecer no Sol. Mas como o Sol é muito grande, essa explosãozinha dele vai ser uma explosãozão, entendeu? Então, é isso que Jesus está falando para ele. Os homens daquela época estavam numa escuridão total. Esse conhecimento que eu estou falando com vocês agora, não tinha nem. Esse conhecimento nem existia naquela época, gente. Ninguém sabia dessas coisas. Ninguém entendia nada disso. É igual criança hoje. Você explicar isso para uma criança, ela não vai entender nada. Naquela época, se explicasse uma coisa dessa, eles não iam entender nada. Então, ele continua. Vou revelar algo a você, Flávios. Eu declaro que no reino que está chegando, não vai ser preciso ensinar. Não adore isso, não adore aquilo. Ninguém vai ficar preocupado com ordens para não fazer isso ou aquilo. Mas todos só ficarão preocupados em fazer um dever supremo. E esse dever que os homens irão se dedicar são os dois grandes privilégios: o sincero louvor e gratidão ao Criador infinito, o Pai que habita no paraíso, e o amor e caridade de uns para com os outros aqui na terra. Se você ama o seu vizinho como você ama a si mesmo, você verdadeiramente é filho de Deus. O que Jesus está dizendo para Flávio aqui? Flávio, vai chegar um dia em que esse conhecimento que eu estou falando para você vai ser tão grande, vai se espalhar tanto, que não vai precisar de ninguém dizer, não adore aquilo, não adore aquilo outro. Porque até hoje ainda não chegou esse tempo, né, gente? Porque até hoje na Índia, o povo ainda costuma adorar uma vaca. É. Esse conhecimento, gente, ainda não espalhou por toda a terra, ainda não. Então, isso aqui ainda está para se cumprir, Jesus de Nazaré, isso aqui ainda está para se cumprir. Vou ler de novo. Olha, vou revelar algo a você, Flávios.
Jesus estava profetizando uma coisa futurista. Vou revelar algo a você, Flávio. Eu declaro que no reino que está chegando, não vai ser preciso ensinar. Não adore isso, não adore aquilo. Não vai ser preciso falar isso. Ninguém vai ficar preocupado com ordens para não fazer isso ou aquilo. Mas todos só ficarão preocupados em fazer um dever supremo. E qual é esse dever supremo? Que os homens irão se dedicar, são os dois grandes privilégios: o sincero louvor e gratidão ao Criador infinito, o Pai que habita no paraíso, e o amor, a caridade de uns para com os outros aqui na terra. Se você ama o seu vizinho como você ama a si mesmo, você verdadeiramente é filho de Deus. O que Jesus está dizendo para Flávio? O que ele disse para aquele rapaz que veio consultar Jesus, aquele rapazinho rico. Jesus perguntou quais são os dois grandes mandamentos. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. 3 partes do corpo humano. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, seus sentimentos, sua alma, que é a parte que é ligada ao eterno, e entendimento, conhecimento da mente. E aí ele disse: o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a você mesmo. Aqui, para Flávio, Jesus está dizendo a mesma coisa de uma outra forma. Ele está dizendo: Flávio, vai haver um tempo em que não vai ser preciso dizer essas coisas para ninguém, porque o conhecimento do eterno é tão grande que todos vão querer louvar e agradecer e amar esse Pai Celeste. E a consequência desse amor ao Pai Celeste vai ser o cuidado de uns com os outros. Amar o seu próximo como você ama você mesmo. 2 mandamentos que Jesus disse de novo para o Flávio, esse judeu rico prosélito. Numa época passada, em que o conhecimento do meu pai não era entendido, Moisés tinha razão na sua tentativa de confrontar idolatria, mas nos séculos que estão vindo, a revelação do Pai que eu estou trazendo, vivendo aqui na terra como filho, não será mais necessário confundir o Pai Criador, o Supremo, com essas estátuas de pedra, ouro e prata. Vou ler de novo. Numa época passada em que o conhecimento do meu pai não era entendido, na época do Egito, antes do Egito, na época de Abraão, na época de Caim e Abel, na época de Adão, na época dos homens primitivos, não era entendido. O conhecimento mental daquela época era muito pouco. A inteligência daquela época era muito pouca. Então eles não tinham esse conhecimento. É o que Jesus está dizendo. Numa época passada em que o conhecimento do meu pai não era entendido, Moisés tinha razão na sua tentativa de confrontar idolatria, mas nos séculos que estão vindo, Jesus nem falou no século que ele estava vivendo. Jesus se referiu aos séculos vindouros, como os nossos de hoje. A revelação do Pai que eu estou trazendo agora, vivendo aqui na terra como filho,
não será mais necessário confundir o Pai, Criador e Supremo, com essas estátuas de pedra. É o que acontece hoje. Quantas estátuas nós temos por aí? Ninguém sai adorando essas estátuas, né, gente? Nós sabemos a diferença entre o Pai eterno e uma estátua de pedra que nós criamos. Naquela época eles confundiam tudo. Ouro e prata. Portanto, homens inteligentes vão apreciar as relíquias e tesouros criados pelas mãos de artistas sem confusão e necessidade de adoração, e a isso separando arte do verdadeiro espírito de adoração dedicado ao Pai eterno, Criador de todas as coisas. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem de Jesus para Flávio. Primeiro, Flávio era um homem inteligente, ele era um homem muito rico, ele era um homem colecionador. Uma pessoa que gosta de colecionar antiguidade é uma pessoa muito sensível e guardiã dessas coisas. Eu aprendi na prática aqui na Inglaterra a apreciar essas coisas antigas. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa sensibilidade de apreciar coisas que foram criadas 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Depois que eu fui trabalhar primeiro eu fui cleaner na casa dele, depois eu cresci dentro da casa dele e acabei me tornando a housekeeper dele. Eu fui maid dele também, cuidava das coisas pessoais dele, depois eu passei a cuidar da casa dele toda. Foram 5 anos que eu trabalhei para esse barão. Ele era um barão da Alemanha, mas a família dele tinha fugido para a Argentina. Então, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem colecionador, como esse Flávio. A casa dele era cheia de obras de arte. E tinham coisas assim, que eram do Egito Antigo, de mais de 2.000 anos. E eu cuidava de tudo isso. Eu comecei a apreciar a beleza dessas coisas trabalhando com esse homem. As estátuas que ele tinha na casa dele, aquelas obras de arte da Grécia, do Egito, ele era assim, incrível, ele era uma pessoa muito, 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 muito fino mesmo. Cabecinha branca ele tinha. Ele era bem mais velho que eu. Eu nem sei como é que ele está agora, se ele ainda continua vivo ou não. Ele era um von Boer. Ele era um barão. Lendo a história de Flávio, eu fico comparando, sabe, esse meu ex-patrão com um homem desse, um homem culto. Então, essa conversa que Jesus teve com ele foi tão intensa, na cabeça dele, ele entendeu tanto, que sabe o que Flávio fez depois dessa conversa com Jesus? Ele foi lá para Pela, para a beira do Jordão, lá em Pela, para ser batizado pelos discípulos de João. E Flávio foi muito importante depois para a igreja primitiva. É interessante estudar esses pequeninos detalhes, essas informações tão preciosas da vida de Jesus, porque você percebe que Jesus ele abraçou todos. Ele não discriminou ninguém, não é porque Flávio ele era um prosélito, porque Flávio não era circuncidado, porque Flávio era um judeu rebelde. Jesus não tinha diferença entre um fariseu, um saduceu, um
um sacerdote e um Flávio. Mas Jesus não tinha. Quando Jesus chegou em Jerusalém para essa Páscoa com os discípulos, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou em Jerusalém foi visitar como que era o nome dele? O sumo sacerdote? Ananias? Ananias era o nome dele? Anás. Não, Caifás. Anás e Caifás. Eu não sei se era o Anás ou se era o Caifás. Um era o sogro e o outro era o genro. Os dois eram sumos sacerdotes. Eu acho que era Anás, né? Anás já conhecia Jesus de quando ele tinha 13 anos. Ele conhecia Jesus, foi em Nazaré oferecer para José um lugar para Jesus estudar na escola de profetas em Jerusalém. Mas aí com a morte de José não foi possível. Então a primeira coisa que Jesus fez quando chegou com os discípulos em Jerusalém foi visitar o sumo sacerdote. Mas aí ele já estava com o pé atrás com Jesus, porque ele achava que Jesus já estava promovendo um movimento contra Roma, e como a posição dele era muito boa no governo, ele não queria perder a posição dele. Então aí ele tratou Jesus muito friamente. E aí Jesus percebeu que ele não era mais bem-vindo na casa de Caifás e nem de Anás. Acho que era Caifás, né? Portanto, ele se afastou de Caifás. Mas tinha os outros que gostavam muito de Jesus, inclusive o Flávio e os outros também, né, gente? O José de Arimateia, que também fazia parte da cúpula da igreja de Jerusalém. Nós vamos estudar, no próximo, acho que o próximo vídeo vai ser sobre a visita de Nicodemos. Nicodemos, a visita de Nicodemos a Jesus, que era um outro que foi discípulo de Jesus às escondidas, né? Nicodemos e José de Arimateia, eles só se revelaram plenamente depois da morte de Jesus. Quando Jesus foi morto, quando ele morreu, os dois foram a Pilatos e pediram o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu o corpo de Jesus a eles. E eles sepultaram Jesus, o corpo, né? Então, o próximo vídeo vai ser a visita de Nicodemos e o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos não era tão velho. Portanto, quando Jesus, aos 13 anos, estava lá no templo e todo mundo ficou impressionado com ele, com os 3 dias que ele passou lá discutindo, né, com Anás, com Caifás, porque Anás e Caifás também estavam mais novos, né, naquela época, e Nicodemos, por certo, também era bem mais novo naquela época. Ele deve ter ficado impressionado com aquele menino, mas depois ninguém sabia que aquele menino, só Caifás e Anás que sabia que era aquele menino dos 13 anos, que estava lá de novo em Jerusalém. Então tá, gente, essa foi a conversa que Jesus teve com Flávio, o grego. Então havia muitos gregos que queriam falar com Jesus, viu? Não foi só o Jacó, mas também o Flávio também era grego. E foi uma bênção da igreja primitiva, todos eles. Graças a Deus, louvado seja. Gente, o próximo vídeo vai ser o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Tchau, tchau.